Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje vamos dar continuidade aqui ao nosso curso de Android Studio com a linguagem Kotlin. No caso, aqui vamos continuar a última aplicação que tínhamos iniciado. Nós já tínhamos feito aqui a parte do layout da aplicação, tínhamos colocado aqui, no caso, um campo de texto editável para fazer aqui a inserção do nome do utilizador que estiver a utilizar a aplicação. Aqui no caso um botão dizer olá que vai servir de trigger para o clique e para o despoltar do evento de ação da nossa aplicação, e depois aqui um text que vai ter aqui o resultado final num texto não editável. No caso agora o que nós vamos necessitar é de passar então para aqui para o nosso fecheiro mainActivity.kt, o nosso fecheiro Kotlin, onde nós vamos escrever o nosso código. Antes de fazermos aqui esta passagem, nós vamos necessitar de fazer aqui uma ativação do ViewBinding. O ViewBinding basicamente é uma forma de nós fazermos a vinculação dos elementos que estão disponíveis aqui no caso do layout, e no caso são estes 6 elementos porque foram os elementos que eu adicionei um ID, ou que têm um ID associado, e permiti-los utilizar aqui deste lado. Para isso, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos abrir aqui o Gradle Script. E do Gradle temos aqui este build Gradle module primeira app.app. Basicamente nós vamos querer abrir aqui este ficheiro, este aqui, e este ficheiro de Gradle basicamente é um ficheiro de configuração da nossa aplicação e tem aqui vários parâmetros. Por exemplo, aqui para que SDK é que eu estou a compilar, qual é o Application ID, qual é a versão mínima da SDK, qual é o target, versão código, versão nome. Ou seja, temos aqui várias informações acerca da nossa aplicação, aqui outras dependências que também nós mais para a frente vamos ver também algum destes elementos, vamos trabalhar em cima destes elementos, mas na prática o que nós necessitamos é de, aqui nesta zona, que é a zona aqui do Android, nós vamos querer, e mais especificamente aqui depois do Kotlin Options, vamos adicionar aqui o seguinte elemento. Neste caso eu vou colocar aqui View Binding, abrir chavetas, e eu vou querer adicionar aqui a opção de Enabled igual a True. Basicamente esta é a configuração que nós necessitamos de ativar para que seja possível nós utilizarmos aqui o View Binding como elemento agregador dos elementos de layout automaticamente para os elementos do nosso ficheiro Kotlin. Sempre que nós fazemos uma alteração num ficheiro de Gradle, nós temos que fazer aqui a sincronização desse próprio ficheiro. Então vou clicar aqui em Sync Now, ele novamente vai continuar aqui a fazer alguns processos e neste momento está terminado. Automaticamente ele diz-me aqui que até posso responder aqui esta notificação, mas no caso eu vou até fechar aqui o Gradle uma vez que não vou necessitar mais dele. Para além disso, vou também fechar aqui o meu Activity Main, não vou necessitar de estar a trabalhar mais em cima deste elemento e vou-me focar então aqui no meu ficheiro de programação, o meu ficheiro Kotlin, que é onde eu vou carregar então todas as informações do que eu vou necessitar efetivamente para fazer aqui a lógica da programação da minha aplicação. No caso, e olhando para aqui para o nosso ficheiro, nós temos aqui a classe onde nós estamos a trabalhar. E esta classe basicamente tem aqui uma principal função, que será aqui a função onCreate, que basicamente é a função onde a nossa activity é criada, onde a nossa aplicação vai ser instanciada, a activity é criada e onde os elementos vão sendo implementados. Fazendo aqui apenas um ponto prévio, nós vamos necessitar de adicionar aqui um parâmetro que é a parte da importação automática dos nossos elementos, ou seja, basicamente o que vai acontecer é que sempre que eu quiser importar aqui, ou sempre que eu tiver a carregar aqui alguma funcionalidade que não esteja automaticamente importada, e nós podemos verificar aqui os importes que já estão adicionados, nós vamos querer ativar que essa importação seja feita de forma automática. Para isso, nós vamos fazer o seguinte, eu vou aqui ao menu File, depois vou selecionar aqui a opção de New Project Setup e vou selecionar aqui a opção de Preferences for New Projects. E neste caso eu agora tenho que vir aqui à parte do Other Settings, do Auto Import, e no meu caso, porque eu já tinha isto configurado de uma versão anterior, eu já tenho aqui marcado tanto neste caso para a opção de Java, e neste caso nós estamos a trabalhar aqui com a linguagem Kotlin, ou seja, seria obrigatório ou seria importante, neste caso para termos esta funcionalidade, marcar
estas duas opções, ou seja, manter estas duas opções marcadas, mas no caso, uma vez que eu também faço programação Java em cima de programação Android, também tenho aqui estas opções marcadas. Isto vai me permitir que, à medida que eu vou escrevendo o meu código, se eu necessitar de importar alguma coisa, essa importação é feita de forma automática, ok? Ou seja, estas duas opções, por pré-definição, estão desmarcadas e, no caso, é importante marcá-las para que seja adicionada esta funcionalidade. Então vou fazer aqui um OK. E no caso agora vou querer, efetivamente, agora associar o viewBinding da classe ou do meu ficheiro ActivityMain.xml aqui à minha classe MainActivity. Para isso eu vou criar aqui uma variável global e vai ser uma variável que não vai ser instanciada na sua criação, por isso eu vou criar aqui como private lateinitVar e vou-lhe chamar aqui binding. Reparem que à medida que eu vou escrevendo e como eu coloquei aqui o binding, ele automaticamente já me associou o binding como sendo aqui esta activity main binding. Ou seja, eu vou dar aqui um enter e ele automaticamente faz-me aqui esta importação, faz-me aqui inclusive mesmo o import já do data binding desta activity. Okay? Ao fazermos aqui esta ligação, automaticamente eu crio aqui uma variável que me vai permitir fazer a utilização desta variável em qualquer sítio da minha aplicação. Tenho que agora aqui instanciar. E essa instanciação é feita entre a linha do super e a linha do setContentView dentro da função onCreate. Então basicamente eu vou chegar aqui e vou fazer aqui um binding igual a ActivityMainBinding e vou inflar-lhe o layout inflator, que basicamente vai ser todo o layout que eu tenho aqui disponível na minha activity. Okay? Para além disso, eu vou também alterar aqui e dizer que isto não está relacionado com, ou que o meu ContentView não está relacionado diretamente com o ficheiro ActivityMain, mas que eu vou-lhe buscar aqui o binding.root como sendo o elemento raiz, que basicamente é o layout em si, é o ficheiro, o próprio ficheiro da Activity, e que eu vou querer puxá-lo para dentro do ContentView. Ou seja, fazendo aqui este processo, eu automaticamente já consigo agora aceder aos meus elementos de layout que eu tenho presentes no meu ActivityMain.xml. Então, neste caso, agora o que eu quero fazer? Eu quero criar aqui um evento de clique no botão. Ou seja, eu quero dizer que quando eu clico neste botão, dizer olá, quero que seja executada aqui uma ação ou um conjunto de ações. Para isso eu vou fazer o seguinte, eu vou chamar sempre aqui a minha variável binding e vou colocar aqui ponto. E reparem, quando eu coloco aqui ponto, ele automaticamente apresenta-me aqui logo os três elementos que eu tinha do outro lado e que estão colocados aqui e acessíveis desta forma. Apenas um pequeno pormenor. No caso, por exemplo, e pegando no exemplo do botão, nós tínhamos dado como ID button underscore olá. O que acontece é que é feito aqui de forma mais ou menos automática um género de encapsulamento de todos os elementos, de todos os IDs que eu tenho do lado do layout, nesta formatação aqui. Ou seja, basicamente eu estou a identificar que quando eu coloco aqui o meu button olá, eu estou a referenciar o meu elemento de layout button underscore olá. E eu tenho sempre a garantia de que estou a trabalhar em cima da mesma activity, porque eu redefini-lhe aqui, ou defini-lhe aqui, esta parte como sendo a Activity Main Binding e não para uma outra Activity possível que nós tenhássemos. Okay? Aqui neste caso nós estamos a trabalhar apenas com uma Activity, mas poderíamos estar a trabalhar com mais do que uma e vamos ver esse elemento para a frente. E no caso ele associa-nos apenas da Activity em questão em que nós estamos a trabalhar. Neste caso então eu vou colocar aqui binding.button olá e vou colocar aqui ponto novamente e no caso eu vou querer selecionar aqui a opção de Set On Click Listener. Basicamente o que me vai permitir é, eu vou criar aqui um evento, que é um listener, que vai estar sempre à escuta de cliques naquele elemento. Ou seja, basicamente eu estou a identificar aqui que eu tenho aqui um evento de clique no botão olá, que está associado aqui ao meu binding, ou seja, que é o elemento que eu tenho no meu layout, e que basicamente eu vou querer fazer alguma coisa quando clicar neste botão do olá. Uma coisa só aqui, um pequeno à parte. Este IT view basicamente é uma informação apenas relativamente ao que vai ser escrito à frente, ou seja, na prática eu não tenho aqui, isto não está efetivamente aqui escrito, não fui eu que escrevi, isto é apenas aqui uma label que é colocada de forma automática, um placeholder e não há aqui necessidade de nos preocuparmos, pelo menos nesta parte, com isto. O que é que eu vou querer fazer então? Ponto número 1. Quando eu clico no meu botão de olá, eu vou ter que ler o valor que foi inserido aqui no meu campo de texto e vou ter aqui o colocar aqui em baixo concatenado com a palavra olá. Então no caso eu vou iniciar por ler
o valor que eu tenho aqui vou colocá-lo dentro de uma variável. No caso, eu até vou colocar dentro de uma constante. Vou colocar aqui um val, ok? Vou colocar aqui val nome, ok? Posso mesmo identificar que isto será uma string, embora eu não tenha a necessidade de o fazer. Vamos já ver à frente que eu depois vou retirar aqui esta nomenclatura 2.string, não vou identificar que isto é uma string e não tenho que o fazer porque automaticamente ela é inferido que vai ser uma string. Então vou colocar igual aqui binding ponto. Quero ir buscar o meu edit nome, quero ir buscar o texto que ele tem e reparem, quando eu faço aqui um texto, ele dá-me aqui um editable, ele não me dá efetivamente o texto, ele dá-me como se fosse a caixa de texto. E agora eu quero vir aqui buscar efetivamente aqui a string. E então, fazendo assim, se eu fizer este passo desta forma, eu vou só fechar aqui deste lado esta aba, vou minimizá-la ali para termos aqui um bocadinho mais de espaço, mas basicamente o que eu estou a fazer é estou a dizer que vou ao meu layout, ao campo edit nome, que foi este campo que eu tinha aí em cima, quero ir ao campo de texto, buscar o valor que ele é apresentado. Isto basicamente devolve uma string que é guardada dentro desta variável nome. Uma vez que isto me passa aqui uma string, eu pura e simplesmente posso abdicar aqui desta definição, porque automaticamente é inferido que este elemento, o nome, vai guardar aqui uma string e vai ter aqui o tipo string. Tendo então aqui este elemento já armazenado, o que eu vou querer fazer é, efetivamente, pegar aqui neste TextView e apresentar-lhe aqui o valor do nome. Então, no caso, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer aqui binding, ponto, text resultado, ponto, text, igual, e vou escrever aqui, olá, mais o nome, ok? E se eu fizer desta forma, automaticamente ele vai-me ler o valor que eu tenho ali em cima e vai-me concatenar com olá e colocar aqui em baixo. Ora, vamos testar. No caso, vamos executar aqui novamente a aplicação e vamos verificar. Vamos ainda verificar também que esta linha pode ser escrita de mais formas diferentes, ok? Vamos ver aqui pelo menos mais duas. No caso, eu vou chegar aqui e vou colocar aqui, por exemplo, o nome Maria. Só me clico em dizer olá, ele passa-me aqui para olá Maria. Se eu chegar aqui e colocar aqui, por exemplo, João, e ele diz-me olá João, ou seja, eu de cada vez que eu clico no meu botão, ele vai verificar o valor que foi inserido em cima e vai-me apresentá-lo em baixo concatenado com a parte do olá. Para além disso, e pegando um bocadinho nesta questão de que eu posso definir estes elementos de formas diferentes, eu vou querer fazer aqui uma pequena alteração, que é, eu posso escrever esta linha, eu vou triplicar aqui esta linha, fazendo aqui um Command D, um Ctrl D, vou fazer aqui dois comentários, ok? Aqui com o barra barra, e vou apresentar isto da seguinte forma, eu posso concatenar isto, colocando aqui o nome dentro das aspas, e para isso eu posso utilizar aqui a nomenclatura de dólar. Se eu colocar aqui dólar nome, automaticamente o que vai acontecer é que ele vai me entender que este elemento será a variável e vai-me conseguir apresentar aquele valor, ou seja, se eu chegar aqui e colocar aqui, por exemplo, Filipa, ele automaticamente coloca-me aqui olá Filipa. Uma boa prática é também nós fazermos isto, mas com chavetas. Vamos imaginar que eu teria aqui uma variável composta, ok? Ou por exemplo aqui um objeto e que teria a aceder a uma variável, a um parâmetro do objeto, seria uma forma mais correta eu estar a colocar aqui este valor, ok? Fazendo de uma forma ou da outra, e podemos ainda testar aqui, por exemplo aqui a Ana, ok? Conseguimos ver que está a funcionar perfeitamente. E eu posso ainda ter aqui uma outra opção, que é, em vez de eu estar a utilizar aqui, atribuir automaticamente a variável ou parâmetros text, eu posso fazer aqui um set text e posso-lhe passar aqui este conteúdo. Isto funciona exatamente da mesma forma e aqui este valor eu poderia passá-lo também desta forma, mas seriam aqui formas diferentes de colocar a mesma coisa. Aqui, por exemplo, o Joaquim, ok? Eu consigo colocar aqui esta informação, ok? E fica aqui então esta primeira parte, esta primeira análise de como é que nós conseguimos criar uma aplicação. Já vimos como é que criamos um layout muito simples, como é que associamos os elementos de layout à nossa aplicação do lado da lógica da programação. Já vimos como é que criamos aqui um evento, como é que associamos e lemos os valores e conseguimos fazer aqui alterações. Nos próximos vídeos vamos continuar o desenvolvimento, vamos fazer aqui alguns exercícios, alguns exemplos e vamos avançar para outras temáticas.
Qualquer dúvida, já sabem, deixem nos comentários. Subscrevam o canal para continuar a receber novidades. Sigam-me também nas redes sociais e participem na nossa comunidade do Discord. E vemos no próximo vídeo.